Olá pessoal, boa noite. Agora sim, problemas técnicos aqui resolvidos, restabelecidos para a gente ter sempre a melhor comunicação com você que nos acompanha em vídeo, em áudio. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Você de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Nesta segunda-feira, 21 de janeiro de 2019, comigo Leandro Amaral e com o Carlos Carvalho. Boa noite, Carlos. Boa noite, Leandro. Boa noite novamente os internautas da nossa equipe. Agora vamos ver se a gente consegue falar direitinho todas as notícias aqui desde o ABC. E como nós estávamos falando no final da primeira live, da primeira tentativa, vamos voltar a falar de Mauá e todo o imbróglio em cima das informações em relação às comissões processantes em relação ao impeachment do prefeito Átila Jacomuzzi. Perfeito. Bem lembrado, Carlos Carvalho. Só para fazer o resgate aqui. Então vamos lá. Hoje era o dia D literalmente, para ter um anúncio na Câmara de Mauá sobre as deliberações que envolvem as duas polêmicas depois da aprovação dos dois pedidos de impeachment que começaram a ser apreciados na Câmara de Mauá. A primeira é o substituto, quem e como será essa substituição do vereador Ivan, que renunciou à comissão que trata sobre quebra de decoro do prefeito Átila, preso desde o último dia 13 de dezembro. E o segundo item, o requerimento que foi elaborado pelo vereador Admir Jacomuzzi, pai do prefeito Átila Jacomuzzi, colocando e questionando irregularidades no documento apresentado pelos integrantes do PSL. Como se trata de um documento de pessoa física, não poderia ter endereço do partido, profissão presidente do partido, entre outros questionamentos. Então a Câmara de Mauá recebeu isso na quinta-feira, disse que na sexta teria uma decisão. Chegou na sexta-feira, a Câmara adiou para esta segunda. Nesta segunda nós temos a nota, o Fernando Sevinas aqui conosco também, na produção dos trabalhos técnicos. Isso. O que diz a nota da Câmara de Mauá, Carlos Carvalho? Vamos lá, no dia de hoje, 21, foram realizadas oficialmente as reuniões nas duas comissões processantes. Inicialmente, a da vacância e em seguida a da quebra de decoro, sendo essa última seguido até às 17 horas. Os presidentes das comissões, relatores e membros foram assessorados pelo procurador da Câmara Municipal de Mauá. As reuniões tiveram caráter resolutivo, no entanto, segundo a orientação do senhor procurador, suas decisões só podem ser externadas após a lavratura da ata oficial, que dá devido à autenticação e validade jurídica aos atos. Com a segunda reunião, estendeu-se até agora, ainda há pouco, e a gente está falando de uma nota que foi expedida por volta das 5h30 da tarde, o expediente da casa encerrando às 17 horas, as atas serão confeccionadas e disponibilizadas nesta assessoria no dia de amanhã, 22. Vou revelar, contudo, que houve, sim, resoluções não passíveis de publicidade em função da necessidade das atas para validar os atos em tão importante e delicado processo, e que, óbvio, é recomendada a máxima prudência e respeito ao regimento da casa. Ou seja, a assessoria de imprensa da Câmara de Mauá informando para os jornalistas que, apesar de ter tido as reuniões hoje, apesar de ter já as respostas, tanto em torno de quem vai substituir o Só um minutinho, pessoal. Quer colocar o microfone de fio no Carlos? Porque o pessoal está falando que o microfone do Carlos está sem som. Assim, não, posso ligar aqui? Isso. Pronto, que assim você já ouve Pronto, agora a voz do agora Carlos vai. Carvalho. Agora vai. Mas para resumir, a Câmara de Mauá informou para os jornalistas que, apesar de já ter as respostas, tanto sobre como vai ocorrer a substituição do vereador Ivan Stella em relação à pauta, a primeira comissão, a comissão de quebra de decoro, e também em relação a reclamação, a reclamação do Jacó em relação ao pedido do PSL, tudo isso só vai ser informado amanhã por causa dessas atas. Ou seja, nada mais do que uma situação de prudência até exagerada da Câmara de Mauá para tentar evitar qualquer tipo de problema. Acho que para o procurador ter dito isso, acho que ele considera que se houvesse algum tipo de informação passada pela assessoria de imprensa aos jornalistas sobre as reuniões de hoje, sem qualquer tipo de oficialização, poderia ocorrer problemas jurídicos ali na casa, mas não é o que vai, pelo menos no nosso entendimento, não é o que ocorreria em qualquer caso do tipo. A gente costuma até falar aqui, óbvio, quando se trata de uma comissão processante, caráter de impeachment, é óbvio que tem uma preocupação
e um zelo muito maiores, porque se tratam de estratégias. A defesa do Átila Jacomuzzi tem uma estratégia, a Câmara de Mauá também tem estratégia, ambas amparadas na legalidade, na Constituição Federal, no regimento interno da Câmara, perfeito. Agora, justamente pelo momento de Mauá, quantas vezes a gente até citava aqui, nós jornalistas damos publicidade com antecedência, e publicidade aqui é no sentido de publicizar, é no sentido de tornar público, não é no sentido de pagar mediante anúncio, não é merchan, é publicidade no intuito de tornar público. Quantas vezes falamos de movimentações, de contratos e falamos, olha, vai ser publicado no Diário Oficial do dia tal, a portaria vai sair no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do município, e nem por isso perde o seu caráter legal. Agora, óbvio, sabendo da situação de Mauá, o que o morador queria saber nesta segunda-feira, que foi o prazo inicialmente estipulado, vou dormir hoje, quem é o substituto do vereador Ivan na comissão? Sobre o pedido do pai do Átila, a Câmara de Mauá aceita ou não aceita? E essas duas respostas, nós vamos encerrar o dia de hoje sem as tê-las. Ou se elas existem, não foram publicizadas, como disse aqui a nota da Câmara de Mauá. É a mesma coisa, dava esse exemplo também no bastidor, que você tenha um ente querido hospitalizado, você chega no hospital, o médico fala para você, olha, eu tenho um diagnóstico pronto do seu amigo, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, mas você só vai saber qual é o diagnóstico amanhã. É mais ou menos isso que aconteceu na Câmara de Mauá. Com todo o respeito, com toda a vênia às questões legais, às questões burocráticas, mas num momento como esse, o que a população mais quer é informação. E pela segunda vez consecutiva, atendendo a todos esses ritos, trâmites, a Câmara de Mauá opta por anunciar apenas amanhã, no dia de amanhã, esta decisão. O que nós apuramos, Carlos Carvalho, segundo várias fontes ali dos bastidores da política de Mauá, é que pelo menos a situação da substituição do Ivan está bem encaminhada. Isso até porque esse caso parece mais fácil de ser resolvido. Sim. É definir como é que vai ser feita a substituição. Se vai ser uma nova sessão, se não vai ser nova sessão, quem vai participar do sorteio. Agora, a questão que parece mais de um caráter diferenciado é o pedido de impeachment que foi feito pelo presidente do PSL, presidente entre aspas, né? Se a Câmara vai pedir uma emenda, ele até na entrevista para a gente semana passada, o Davidson Rodrigues falou que poderia fazer emenda, que o jurídico do PSL e o jurídico dele iriam até a Câmara. Parece que é a parte um pouco mais burocrática para ser resolvida. Exatamente, é o que é o mais difícil, até porque tem que se comprovar todas as situações colocadas pelo Admir Jacomuzzi. Pode ser que até a Procuradoria da Câmara de Mauá tenha pedido alguns documentos a mais para verificar a veracidade das informações, das primeiras informações ali do pedido do PSL. Não é nem o conteúdo do pedido, é só o conteúdo de informações, de dados, de documentos do Davidson que foram colocados ali no pedido, que devem ser colocados no pedido, assim como foi feito no pedido do PT e dos outros 5 que foram para votação na semana passada. Então, como disse o Leandro, vamos aguardar então que essas atas sejam publicadas amanhã no Diário Oficial e que logo mais a assessoria da Câmara de Mauá também possa passar essas novas informações, não só sobre esses assuntos, mas também se já houve o protocolo ali para a defesa do Átila Jacomuzzi se pronunciar, lembrando que a partir do momento que o Átila for notificado da existência dessas duas comissões, ou de uma delas, não importa, ele terá até 10 dias para promover a sua defesa em relação ao caso. E ver quando o prefeito, como bem lembrou o Carlos, vai ser notificado. Tem uma expectativa muito grande, há quem diga que amanhã vai acontecer essa notificação, mas todos esses detalhes que nós falamos devem ser resolvidos, até para que o prefeito seja notificado também, e a partir daí comece a contagem. Legal. Wagner Lima nos acompanhando, obrigado. Renato, Marcos Vinícius, Viviane Bagatini, Solange Aparecida Zílio, Rafael Carvalho, Martim Clementino Silva, Silvia Costa, Donai Neto, Arlene Bernardo, Ayrton, César Marquezine, Lindomar Oliveira Alvins, obrigado Lindomar, César Marquezine, Niljanil Bueno Brasil, Malmal do Gás, quem mais? Antônio Silva, Rabo Preso, agora quer pagar de bons vereadores, é a opinião dele. Gilvan Júnior, Gustavo Silva Alves, Luiz Carlos Nunes, Antônio Silva, Ana Paula. O Átila pode ser um péssimo prefeito, mas não dá para confiar nesses vereadores, é a opinião da Ana Paula. Lembrando que daqui a pouquinho ainda vamos voltar a falar de Mauá,
na entrevista com o ex-presidente do PSL, o Jonathan, justamente na semana passada, quando nós entrevistávamos o Davidson, junto com o Paulo Eugênio, para trazer mais detalhes, mais informações dos pedidos de impeachment, surgiu não só o questionamento do pai do Átila, mas de vários internautas, como é que foi a transição, por que o Jonathan estava na presidência e saiu, deixou a presidência, o que aconteceu. Então hoje, até ouvindo o outro lado, trazemos aqui aos estúdios e daqui a pouquinho o Jonathan vai falar mais sobre esse assunto, ele que hoje está no Partido Avante, na cidade de Mauá, daqui a pouquinho mais detalhes. Antes, Carlos Carvalho, vamos atualizar Santo André. A gente até relatou aqui no final de semana, e fazia tempo que isso não acontecia aqui na cidade de Santo André, reclamações sobre falta de água em Santo André. A ponto de o prefeito Paulo Serra, foi nesse domingo, né? Chegou a publicar uma nota na rede social explicando o assunto. A gente tem a nota, Fernando? A nota, isso, essa é a nota da Prefeitura de Santo André. Foi a nota de hoje. Ontem o prefeito fez uma publicação na rede social e hoje essa nota da Prefeitura. O que está acontecendo, Carlos Carvalho? Muitas reclamações de falta de água em algumas regiões aqui de Santo André, principalmente as mais afastadas da região central. Segundo a nota do prefeito, até a gente vai ler na íntegra daqui a pouco, mas só para resumir ela logo de cara, ela diz que o problema é com a Sabesp, né? A Sabesp que é responsável pela vazão de água aqui para Santo André, e aí o Semasa faz toda a distribuição. Há um problema nessa vazão. Até pedir para o Fernando tirar o GC ali da parte de baixo, só para a gente ler a nota na íntegra. Mas já vou começar aqui no primeiro parágrafo. Um dos primeiros desafios enfrentados pela nossa gestão foi o problema de abastecimento de água em Santo André, que solucionamos logo no primeiro mês de trabalho, em janeiro de 2017. Sem planejamento e diálogo, a cidade sofria com falhas graves e sistemáticas que prejudicavam os moradores. Vencemos esta batalha e desde então o diálogo com a Sabesp tem se mantido aberto. Agora passamos a enfrentar de maneira atípica problemas com a falta de água em alguns bairros, o que não tem relação com as ocorrências do passado. Desta vez, o que ocorre é o alto consumo em toda a região metropolitana e que tem provocado irregularidade no fornecimento de água pela Sabesp para a cidade. A água continua sendo enviada conforme foi acordado, porém em volume bem menor durante o dia, principalmente nos horários mais quentes. Como o consumo é muito alto, não há tempo hábil para os reservatórios da cidade se normalizarem. Situação esta que, infelizmente, penaliza mais a população que mora nos bairros mais altos e afastados. A administração municipal reforça que já notificou a Sabesp e aguarda a regularização no abastecimento de água nas próximas 48 horas. Esclarece também que, sobre a negociação, apenas parte da dívida do Semasa com a Sabesp já transitou em julgado e foi convertida em precatório. Esse valor gira em torno de 435 milhões. Ainda um valor alegado pela companhia estadual que ainda está em análise pela Justiça. As negociações deverão ser retomadas pelo município e pela nova diretoria da Sabesp para estudar o melhor para Santo André. Esse foi o comunicado emitido pelo prefeito Paulo Serra, por toda a assessoria aí ontem, não só pelas redes sociais, mas também nos e-mails dos jornalistas aqui da região. Então o que a gente aguarda mesmo é que essas pessoas deixem de ser penalizadas com essa questão da água. A gente sabe que é difícil, não está chovendo exatamente o tanto que se gostaria, principalmente ali na região do Guarapiranga, o que acaba atingindo algumas cidades aqui da região do ABC, principalmente São Bernardo, ou principalmente Santo André, Mauá e São Caetano do Sul. As principais reclamações que nós recebemos são de Santo André e de Mauá, que tem bairros muito altos e que não conseguem chegar à vazão de água. Mauá, principalmente, já é um problema de anos que nunca cessou, diferente de Santo André, que ali conseguiu se resolver no começo da gestão do Paulo Serra, mas agora volta à tona esse problema. Então esperamos que a Sabesp e o poder público no geral consigam resolver esse problema, porque as pessoas, num calor como esse, todo dia acima de 30 graus, com sensação em alguns lugares parecendo acima de 40 graus, as pessoas ficarem sem água, não só para beber, mas para tomar banho e para fazer outros afazeres domésticos. Perfeito. E o prazo de 48 horas nós vamos seguir acompanhando. Inclusive também fizemos contato com a Sabesp. Vou até atualizar aqui para ver se a resposta chegou, mas até o prezado momento ainda não temos a nota oficial pela Sabesp, que é a companhia estadual, a autarquia estadual, responsável por esse fornecimento e abastecimento aqui da grande maioria da água que chega aí na torneira do senhor e da senhora, moradora de Santo André. Carlos Carvalho, vamos para São Caetano, atualizar dois temas antes da entrevista aqui de Mauá.
O primeiro deles, que também ganhou grande repercussão no final de semana, foi a história da GM, né? Da GM sair de São Caetano do Sul, obviamente, até porque o anúncio da presidente global da GM, a Mary Barra, falava de não ter mais operação da GM aqui na América do Sul, né? Ou seja, Brasil e Argentina estariam no alvo. Exatamente. O Brasil tem 3 fábricas, né? Aqui em São Paulo são 2, São Caetano do Sul e São José dos Campos, e mais uma na Argentina, né? A empresa alega que, apesar, por exemplo, no Brasil, os seus carros serem os mais vendidos nos últimos anos, mesmo assim, não há um lucro bom para a empresa. Lembrando que os funcionários estão em férias coletivas desde dezembro, na teoria voltariam no próximo dia 28, porém não se sabe qual vai ser o destino desses funcionários. A GM, o que mais espantou nessa situação é que no ano passado a GM anunciou investimentos de mais de R$1 bilhão na planta de São Caetano do Sul, até com novos carros sendo fabricados ali, e mesmo assim vem com essa notícia de possível encerramento. Amanhã... E até pesquisava, Carlos Carvalho, fazer um parênteses para ilustrar ainda mais isso que você falou. Além desse anúncio do investimento, você pega periódicos aí automotivos, e o próprio Repórter Diário também chegou a divulgar, é o 4º ano consecutivo que a GM tem o carro mais vendido. É o Onix. É o Onix. O Onix é o carro mais vendido do Brasil, com mais de 1 milhão de veículos vendidos. O que é uma grande notícia em relação ao que aconteceu nos últimos anos do Brasil, que a venda de carros vem reduzindo, né, vem diminuindo a cada ano por causa da crise econômica. As pessoas dessa vez não saíram gastando a torta direita, então fica mais difícil para venda de carros. E mesmo assim a empresa sofre com dificuldades. Amanhã terá uma reunião em São José dos Campos envolvendo a GM, o Sindicato dos Metalúrgicos, outros sindicatos e os prefeitos de São José dos Campos e de São Caetano, José Eurico Júnior, para tratar sobre esse assunto. E lógico, amanhã no RDTV nós vamos trazer mais detalhes sobre isso. E o que chamou a atenção para muita gente, porque quem mora em São Caetano, Carlos, e você já deve ter ouvido isso inúmeras vezes, é um comentário ou uma fofoca que vira e mexe e vem à tona, né? A GM vai sair de São Caetano. A GM vai sair de São Caetano. Só que dessa vez não foi fofoca. O que gerou, o que deu um estopim de tudo isso, foi um e-mail que foi encaminhado pelo próprio CEO da General Motors aqui na América do Sul, no Mercosul, que é o Carlos Zarlenga. O Zarlenga mandou um e-mail, os funcionários receberam essa comunicação, dando ênfase a uma fala que foi feita no dia 11 de janeiro pela Mary Barra, falando que a GM cogitava a possibilidade de não mais seguir com as suas operações aqui na América do Sul. E óbvio, aí todos os trabalhadores, em especial em São Caetano, tem impacto sobremaneira. Final de semana a gente fez uma transmissão repercutindo com o prefeito Auríquio, com o secretário da Fazenda de São Caetano, Jefferson Costa, além dos trabalhos e dos empregos diretos, Carlos Carvalho, quase 9 mil, uns dizem 8.500, outros 8.800, mas é uma geração de empregos importantíssima para a cidade de São Caetano e para o ABC. Em termos de arrecadação do ICMS para a prefeitura por ano, a GM responde a mais de 80 milhões. Na prática, é mais de 25% do total que a prefeitura de São Caetano arrecada por ano de ICMS. Então, se a GM deixar de fazer as operações em São Caetano, vai dar um prejuízo enorme para a cidade de São Caetano. É menos dinheiro para investir, é menos trabalho que é gerado na cidade e automaticamente a roda da economia que vai ter mais problema para girar. Agora, nos bastidores, o que dizem, até pela forma que foi feito esse anúncio e tudo, é que isso seria uma jogada de comunicação, uma narrativa de comunicação da GM, no intuito de, olha, nós não vamos fechar, mas a gente quer ter mais incentivo do governo federal. Até porque, nesse caso, prefeitura e até mesmo o governo do estado podem fazer muito pouco pela GM. A GM teria aí condições de ter incentivos federais, como foi no governo Lula. O próprio Michel Temer também chegou a dar um incentivo importante até 2030 na questão automotiva. E agora, o que a gente não quer imaginar é que isso seja uma jogada para chegar no final do mês, olha, nós não vamos fechar, mas vamos ter que demitir. Nós não vamos fechar, mas nós vamos ter que reduzir o quadro. Nós não vamos fechar, mas vamos ter que tirar alguma coisa. É o que o trabalhador não quer ouvir, né, Carlos? Só para a gente fechar esse assunto, em 2017, a Agência de Desenvolvimento Econômico aqui do ABC, junto com a Anfávia, chegou a pedir para o governo do estado a liberação de 5 bilhões de créditos de ICMS que não só a GM, mas todas as empresas automotivas aqui da região tinham junto ao governo, mas
para investir no setor de ferramentaria, o que ajudaria as fábricas aqui da região, porém até hoje ninguém viu qualquer tipo de movimentação sobre esse assunto. Ou seja, poderia ser algo que poderia ajudar não só a GM, mas todas as montadoras aqui da região. A Volks, que também cabeçou essa história, investiu na planta de São Bernardo, 2 novos carros estão sendo fabricados lá, mas mesmo assim ainda é muito pouco para o que as empresas precisam fazer para retomar os investimentos direito e fazer com que as cidades recebam esse benefício, né? Com mais empregos, mais CMS gerado, assim, mais verba para investir nas principais áreas dos municípios. A gente espera que a GM não saia de São Caetano e que haja um real entendimento não só entre a GM e a Prefeitura de São Caetano, mas entre a GM, a Prefeitura de São Caetano, o Governo do Estado e o Governo Federal sobre esse assunto. Já que o Brasil quer retomar a economia, quer sair dessa crise, que se faça algo direito sobre esse assunto. Isso, enquanto o Fernando deixa no ponto o vídeo do prefeito Auríquio, repercutir aqui o comentário do pessoal. Rosiane Marçom, obrigado. Saudade, Rosiane Marçom. Também no dia a dia da comunicação no ABC. China Monteiro, a GM pode ir embora, a Renault monta uma fábrica lá, pois está crescendo muito. Roberta Vieira, Leandro, eu também acredito que a notícia é um balão de ensaio. Na verdade, querem negociar melhores condições. Posso estar enganado, mas é o que parece. Miro Mota, se eles não têm lucro com o valor absurdo dos carros, eles vão correr no governo federal para pedir benefícios fiscais, ameaçando sair do Brasil. A gente tem que lembrar que 75% do valor do carro é imposto, né? Exatamente. Ou seja, não necessariamente vai para a mão da empresa. Ana Paula, a GM, como as outras multinacionais, está em busca de corte de impostos para supostamente se manter. Só que os impostos no Brasil são altíssimos e não condiz com a realidade do trabalhador. Edson Rodrigues Pinto, obrigado. Mário Rosa, China Monteiro também aqui falando conosco. Miriam Citei, Niquiba Menezes, obrigado. Jaime Guedes, o Christian Seixas, todo o pessoal aí de Mauá, obrigado. Davidson Rodrigues também nos acompanhando, obrigado, Davidson. Tá no ponto aí, produção, o vídeo do prefeito Auríquio? Ele gravou o vídeo ontem, colocou nas redes sociais, nós trouxemos aqui em primeira mão, falando exatamente sobre essa união, essa somatória aí de esforços e sobre a reunião que vai ter amanhã em São José dos Campos. Pois não, prefeito? Olá, amigos e amigas. Olha, venho aqui pedir um minuto da sua atenção num assunto de extrema importância. Hoje a mídia nacional repercutiu a questão dos investimentos da General Motors para a América do Sul, de forma muito especial nas plantas do Brasil e para nós a planta aqui de São Caetano do Sul. Nós temos trabalhado com todos os esforços no sentido de ser um grande parceiro da General Motors do Brasil na unidade de São Caetano do Sul. E agora, nesse momento, aonde traz a questão dos investimentos futuros, dos planos futuros, eu acho que há de haver um grande esforço coletivo envolvendo o poder público, através das prefeituras, do governo do estado, do governo federal, do setor produtivo como um todo, os fornecedores, a classe sindical de forma muito especial, os revendedores de automóveis, para que esse esforço produza, sim, a diferença que se faz necessário para que a General Motors, corporação mundial, avance na questão dos investimentos para a América do Sul de forma muito especial para São Caetano do Sul, aonde a partir de 2020 nós já teremos um novo ciclo de produção de automóveis, aonde nós queremos estar na frente, garantindo não só a permanência, como a geração de emprego e renda. Estaremos terça-feira numa grande reunião de decisão desse tema. Até lá, muito obrigado, um ótimo domingo a vocês. Isso, e só fechando a questão aqui do cenário automotivo no ABC, falamos da GM, mas acabamos de receber também aqui um aviso de pauta do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, dizendo que amanhã vai ter uma mobilização para tratar também de investimentos na Ford em São Bernardo do Campo. O Sindicato dos Metalúrgicos realiza uma mobilização nesta terça na Ford para cobrar da direção da montadora a vinda de novos investimentos para a planta, que atualmente produz apenas o New Fiesta, além de caminhões. Os trabalhadores na Ford têm estabilidade até novembro deste ano, ou seja, 2019, garantida pelo acordo coletivo assinado em abril do ano passado. Pela negociação realizada na época entre sindicato e montadora, o período de vigência do acordo foi estabelecido como prazo para que as partes realizassem as discussões sobre o futuro da planta com planejamento de novos investimentos. E só para fechar aqui antes da entrevista e falar de São Caetano do Sul também, ganhou grande repercussão na sexta. O Repórter Diário cobriu muito de perto pelo site, pela rede social, falando lá naquela chuva danada que caiu no ABC. E em São Caetano teve um ato lamentável, né? Um motorista de táxi que acabou atropelando 4 menores de idade na Avenida Presidente Kennedy em São Caetano.
3 desses menores tiveram alta na própria sexta-feira e uma delas, a Giovana, ela acabou saindo do hospital público e foi encaminhada ao hospital particular para fazer a correção do que aconteceu na orelha dela. Teve um corte ali bastante crítico na orelha e por isso teve que fazer um reparo, até passar por um cirurgião plástico. E a gente teve acesso depois, agradeço mais uma vez ao delegado responsável pela Polícia Civil de São Caetano, o doutor Gilmar Bessa, dando detalhes ali do que aconteceu. E chamou a atenção, Carlos Carvalho, motorista do táxi de 81 anos, o nome dele Manuel, ele acabou e foi o agravante da história, saiu do local sem prestar socorro às vítimas. Ele foi detido na casa dele, no bairro Santa Paula, em São Caetano, encaminhado até a delegacia na Goiás, acabou prestando depoimento ali, permaneceu detido de sexta para o sábado. No sábado pela manhã teve audiência de custódia, que foi aqui no Fórum de Santo André, e ele acabou liberado, mas vai responder o processo, que agora entra na fase da polícia responsável pelo assunto, as investigações. Mas chamou a atenção, muita gente pedindo, inclusive, que o senhor tivesse a cassação da carteira de habilitação, para que não se repita o que aconteceu. O próprio enteado e o neto que estiveram presentes na delegacia relataram que há muito tempo faziam um pedido para que esse senhor deixasse de dirigir, mas que ele foi teimoso, Carlos Carvalho. Teimoso, mas a teimosia agora dele custou um perrengue ali para 4 pessoas. Para 4 pessoas, né? Então isso é muito ruim. Até a gente tem um vídeo da família da Giovana, como você bem disse, falando sobre esse assunto e até também fazendo o mesmo apelo para esse motorista, esse senhor Manuel. Isso, tem o vídeo aí no ponto? Vamos mostrar então rapidamente, tem um minutinho e meio. Pode soltar, por favor. Leandro Amaral, em respaldo ao pessoal que segue seu programa, dizer para vocês que graças a Deus a minha filha já teve alta do hospital, no acidente que ocorreu sexta-feira, você mesmo noticiou o caso, né? E agradecer primeiramente a Deus, né? E depois o resgate de São Caetano, que foi muito bom, eles foram bem rápido. O hospital Márcia Braido também, que atendeu a minha filha muito rápido, fez o exame da cabeça, do pescoço, enfim. E depois ela foi transferida para o Beneficência Portuguesa, né? Onde também foi bem cuidada lá, o pessoal deu uma atenção muito grande para nós, né? Agradecer todo mundo envolvido. Muito obrigado para todos, muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço. Obrigado. Quero agradecer em especial ao doutor Arutano, que foi o que fez a cirurgia na orelha da minha filha, que foi uma cirurgia, correu tudo bem. E toda a equipe, né? Porque nós somos muito bem atendidos. Muito obrigado. Primeiramente a Deus, agradeço a Deus pela minha filha também, os amigos dela. E tipo assim, o que eu quero assim, que falar em relação a todo esse acidente, em relação à pessoa que cometeu isso, que ele não volte mais a dirigir, porque senão ele vai colocar a vida de outras pessoas em risco. Então acho que é o mínimo que a gente está pedindo, né? Que ele não volte mais a dirigir, até porque ele não tem nem mais idade para estar dirigindo. Entendeu? É só isso. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? A todos, que Deus abençoe a todos. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Obrigada. Agradecendo mais uma vez a família, ao Renato, a esposa dele, a Giovana, a filha, pronta recuperação, e que o caso, graças a Deus, que não acabou com nenhuma vítima fatal e maiores repercussões, que sirva de alerta para os motoristas, para os pedestres e para todos que estão no dia a dia da mobilidade urbana e do trânsito. Pessoal do PSL de Mauá nos acompanhando, obrigado. Rômulo Eduardo, Danda Wagner